Gente, dois apaixonados pelo Botafogo de Ribeirão Preto acabam de lançar uma série com 20 episódios de entrevistas e bastidores de uma das principais conquistas do tricolor, que é o vice-campeonato do Paulistão 2001. O Vinícius Rocha conta pra gente, Vini. E agora aqui no SBT Verdade a gente vai exibir uma série para vocês. Na verdade é o início de uma série de 20 capítulos do Botafogo. Na verdade lá do campeonato de 2001, né? Faz 20 anos que o Botafogo chegou na final, aquela final histórica contra o Corinthians, que foi vice-campeão e tá muito legal. É a série Raízes Tricolores. Sobe o som do hino do Botafogo aí, rapaz. Aê, que maravilha, hein? O Botafogo aqui de Ribeirão Preto, com muita tradição esse time. Eu quero conversar aqui com o Luiz Cossenzo, que está aqui comigo já. É o idealizador, o roteirista dessa série, que é uma série de 20 capítulos, né, Cossenzo? E onde vocês vão contar cada detalhe daquele campeonato de 2001, que foi um campeonato que para a torcida é inesquecível, né? Exatamente, Vinícius. Muito bom dia. A gente vai falar um pouco desse campeonato de 2001. O vice-campeonato do Botafogo, né, que entrou para a história, um time recheado de garotos, né, a grande maioria do elenco do Botafogo da criança tinha muitos garotos, e a gente vai contar um pouco da história de bastidores mesmo, né, nem tanto jogos, mas contar os bastidores daquela equipe. Ontem, no primeiro episódio, que já está no YouTube do Botafogo, fala sobre como foi a formação do elenco, né, o Botafogo naquela época tinha uma dificuldade financeira muito grande, o Botafogo negociou o Cicinho e conseguiu trazer alguns jogadores, contratar alguns jogadores, mas a grande maioria dos jogadores, a grande maioria do elenco mesmo, era formado por pratas da casa, né? No episódio ontem teve uma revelação, que foi do Toninho Povo, que foi o supervisor na época. Pouco antes do início do campeonato, o Botafogo, o Edson Mariano deixou o cargo de treinador do Botafogo. O Botafogo ia trazer um treinador que chamava Cláudio Garcia, e em cima da hora, assim, 10 dias antes do campeonato, trouxe o Lorissandre, que foi o comandante do vice-campeonato. Então são coisas de bastidores mesmo, coisas que torcedores não ficaram sabendo na época, e agora a gente vai trazer no Raízes Tricolores 20 anos do vice. Que legal. Uma das histórias, né, Cossenzo, é do goleiro Doni. O Doni era reserva e aí num jogo lá ele entrou, pegou um monte de pênalti e ficou de titular, não foi isso? Exatamente. O goleiro titular daquela época era o Maurício, né? Aí o Maurício saiu machucado no jogo contra a Ponte Preta, o Doni virou titular no jogo contra a Ponte contra o Rio Branco. E naquela época, quando empatava, a decisão ia para os pênaltis e o ganhador tinha um ponto extra, né? O Doni pegou o pênalti contra a Ponte, pegou o pênalti contra o Rio Branco, ele voltou para o banco de reservas. Na última rodada, o Maurício saiu do Botafogo, contrato vencido. O Doni assumiu a titularidade sim, definitiva contra a Portuguesa. No último jogo, o jogo que o Botafogo ganhou de 1-0 no Canindé, que o Botafogo avançou para a semifinal. Aí a trajetória do Doni, os 2 jogos contra a Ponte, os 2 jogos da decisão contra o Corinthians, e ele é negociado, ele deixa o Botafogo. Que maravilha, que legal. Muita história bacana, onde Luciano Ratinho, Leandro, o próprio Doni foram negociados logo em seguida com o próprio Corinthians, né? Quer dizer, foi um time de pratas da casa que depois viraram estrelas do futebol. Exatamente, Vinícius. E é muito legal, cara, que são histórias de bastidores assim que os torcedores não conhecem. Por exemplo, nós vamos contar um pouco do Ratinho, a dificuldade financeira que ele tinha também. Ele morava aqui no alojamento do Botafogo e quando ele não estava no alojamento, ele tinha que ir para o bairro dele, na Avenida Palma, ele ia de bicicleta, atravessava a cidade. O Ratinho recebia muito pouco assim, financeiro na época, né? Uma vez ele foi até punido por causa de uma expulsão, e o salário dele não dava nem para pagar essa punição, né? Aí o Rogério, que era o grande líder, o zagueiro da equipe, o capitão da equipe, ele conversou com a diretoria, essa multa, vamos colocar assim entre aspas, foi desfeita, o Ratinho não teve que pagar. São várias histórias que os torcedores não conhecem daquela época, que não foram a público, a imprensa não divulgou. Por exemplo, o próprio Tonzé, que no jogo contra a Portuguesa, cobrou uma falta e o goleiro rebateu e o Gauchinho fez gol. Tonzé nem era para ser relacionado para aquela partida. Aí ele falou que ele sonhou, fez o gol e ele foi relacionado. São várias histórias que os torcedores vão poder acompanhar no YouTube do Botafogo, nessa série aí de 20 episódios, que Raízes Tricolores, 20 anos do vice. O Cossenzo não está sozinho nessa aí. Nós temos também o Nicolas, né? Enquanto o pessoal vê um pouquinho das imagens aí do Raízes, né? Desse documentário, quero chamar aqui também para falar com a gente o Nicolas, que é quem
faz toda a parte de levantamento de imagens, de edição, e mexe toda com essa história de gravação, né, Nicolas? E eu quero saber de você, como é que é manipular esse tipo de imagem dessa época, já que foi uma época de ouro do Botafogo de Ribeirão? Exatamente. Bom dia, Vinícius. É uma nostalgia, né? Para mim, a experiência, enquanto em 2001 eu era muito novo, eu não tive a experiência, né, de ver o campeonato, mas naquela época minha família já passou essa paixão para mim, né? Torcer pro Botafogo. E essa paixão, ela se colidiu com o meu trabalho hoje em dia, que é produção audiovisual. Eu comecei no Botafogo, inclusive, fazendo trabalho para a torcida, e pegar essa história, pegar imagens da época, né, e principalmente conhecer os jogadores, esses depoimentos históricos, né, de bastidores, é muito legal, é muito apaixonante, né? Ver que um time de jovens, né, na época, fez desse feito, né? A gente fala, nossa, vice-campeão, né? Muita gente acha, né, para que tanta comemoração assim, mas quem entende mesmo, né, quem sofre, quem é o torcedor aqui do interior, sabe da importância desse vice, muito pela raça dos jogadores, né, na conquista, que era um time desacreditado e acabou levando até a final contra um grande time que é o Corinthians. Infelizmente não foi campeão, mas esse vice-campeonato com certeza marca na história do Botafogo. Parabéns para você, pro Cossenzo, e a torcida do Botafogo então fica convidada a acessar o YouTube lá do Botafogo para ver também a série especial dos 20 anos do vice-campeonato de 2001, que foi como se tivesse ganhado o campeonato, né? Não tem jeito, foi um campeonato histórico para o Botafogo, que revelou muitos jogadores que foram estrelas, como eu disse, do futebol. Valeu, muito legal, viu, Vini? Muito legal mesmo.